Presidente, a partir de provavelmente julho, o prédio das 48 varas do trabalho, os dois prédios da Augusto de Lima e da Mato Grosso vão ser entregues porque eles são alugados. E a Justiça do Trabalho vai então para a rua Goitacazes. É isso? E por que essa decisão e qual a economia? Lá no prédio da Goitacazes, é um prédio que pertence à Justiça do Trabalho, é um prédio que pertence ao governo. E as varas já funcionaram lá. Antigamente nós funcionamos lá com 40 varas. Depois aumentou o número de varas para 48, aí já não foi possível, né, colocá-las todas no mesmo lugar. Então, nós alugamos dois prédios ali, um na Augusto de Lima e outro na Mato Grosso, que são interligados para funcionar essas 48 varas. Mas depois, com o processo judicial eletrônico, com a reforma trabalhista, que nós vimos aí que houve uma redução grande de processos, né, e também, principalmente com o processo judicial eletrônico, nós não temos mais aqueles processos físicos, arquivos, que diminuiu muito. O trabalho pode ser também o trabalho remoto, o home office. Isso aí as pessoas não precisam ficar trabalhando no mesmo local, no local de trabalho, pode trabalhar em casa. Então, com isso, nós vimos que nós talvez pudéssemos voltar a funcionar onde funcionávamos antes. Mandei fazer, a Secretaria de Engenharia do Tribunal fez um levantamento para verificar e chegou à conclusão de que nós poderíamos funcionar perfeitamente lá com as 48 varas. E ainda outros serviços auxiliares que poderiam ficar lá. E, em face disso, nós começamos a trabalhar em cima disso, porque o aluguel, se a gente considerarmos o aluguel dos dois prédios, mais outras despesas com eletricidade, limpeza e vigilância, etc., a economia é de R$1 milhão por mês. Que é uma economia que é 12 milhões por ano. Entendeu? Então, é uma economia muito grande. E eu acredito, embora haja alguma resistência, que é natural, mas eu acredito que nós vamos ficar mais bem instalados para onde nós vamos voltar para Goitacazes do que nós estamos hoje. É claro que vai diminuir um pouco o espaço, mas e nada de luxo. Nós não temos, a Justiça do Trabalho não tem que preocupar com luxo, nós temos que preocupar talvez com conforto, para que as pessoas tenham conforto para ir lá, né, os jurisdicionados. E os servidores também que trabalham, mas com conforto, mas nada de luxo. E eu acho que nós vamos ficar mais bem instalados lá. O senhor acha que a partir já de julho já passa para lá, para esse novo prédio? A minha ideia é essa. Mas acontece o seguinte, que para nós mudarmos para lá, o que acontece? Como lá na Goitacazes nós tínhamos alguns serviços administrativos que estavam funcionando lá, e nós precisamos tirar de lá. Então, o que nós fizemos? Primeira coisa, nós temos um prédio da Rua Curitiba, onde funcionou antigamente, a Justiça do Trabalho funcionava ali. Aquele prédio estava bastante estragado, nós estamos terminando a reforma que nós fizemos lá. Fizemos uma reforma muito boa lá, que precisava, inclusive, porque o prédio estava se deteriorando. É um prédio mais ou menos histórico para a Justiça do Trabalho. Então, o que nós fizemos? Estamos mudando, né, mudando para lá alguns serviços que estavam na Goitacazes, nós estamos mudando para lá, e também pretendemos terminar uma obra que nós temos lá na Rua Guaicurus, um quarteirão que tem lá, que a obra iniciou, está de 3 anos que está parada. Depois de 80% executada, faltando 20% só para executar, a obra está parada há 3 anos. Eu pretendo também terminar esse ano essa obra, para lá também instalar alguns serviços auxiliares nossos lá. E com isso eu desocupo o prédio da Goitacazes. Desocupando o prédio da Goitacazes, então já estamos desocupando, já desocupado, mas tem que reformar, tem que sofrer reformas, tem que fazer as adaptações. Mas eu acho que até julho, agosto, por aí nós vamos mudar, se Deus quiser. E o prédio da antiga faculdade, né, dali da UFMG? Aquele prédio grande, o projeto nosso, que era um projeto antigo, de 2006, ele tornou-se inviável, porque ali ia ser muito grande. Nós pensávamos numa justiça lá, hoje nós temos 48 varas, estamos pensando em 70 varas. Mas as coisas mudaram, de lá para cá, 2006 para cá mudou muita coisa. Então, principalmente o processo judicial eletrônico. Então, nós vimos o seguinte, ficou inviável por quê? Porque nós não precisamos mais daquele espaço, daquele tamanho, tá certo? Mas nós tínhamos começado uma obra que é paralela ali, porque ali é o quarteirão 20, nós temos o quarteirão 26, essa obra nós tínhamos começado, essa nós vamos terminar. Nós vamos utilizar isso lá. Esses dois prédios da antiga faculdade lá, parece-me que a prefeitura tem interesse neles, eu não sei que ela quer instalar lá, mas de qualquer forma
ele deve ser cedido para outros órgãos para que eles possam recuperá-lo, porque também o governo não pode deixar aqueles prédios deteriorando como estão deteriorando. São prédios importantes para a cidade, a localização, e precisam realmente ser reformados. E para encerrar, com o home office, qual a economia que a Justiça do Trabalho está fazendo? O ano passado, em número redondo, nós economizamos 13 milhões de reais. E esse ano, quer dizer, mesmo voltando com a vacina, a gente poder voltar a trabalhar aqui no próprio local de serviço, né? Nós vamos fazer um trabalho misto, o que eles chamam de trabalho híbrido, né? Trabalha-se um pouco em casa, trabalha-se um pouco no local de serviço, porque às vezes a pessoa também quer dar uma saída, quer sair de casa, está trabalhando, vem trabalhar aqui, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que o home office vai funcionar em 50% mais ou menos. E se vai funcionar em 50%, o que acontece? Nós vamos economizar se nós economizamos 13 milhões no ano passado, nós devemos economizar por volta aí de 5, 6 milhões esse ano ainda mesmo. Isso se voltar ao trabalho híbrido. Agora, se continuar, né, se Deus quiser, não vai continuar, mas se continuar do jeito que está, aí a economia vai ser talvez a mesma do ano passado. Estava faltando mais uma perguntinha. As parcerias, né, do serviço público que o senhor está insistindo muito. O FMG, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal. A UFMG, Polícia Federal, Polícia Estadual, na verdade, nós doamos, né, alguns veículos, doamos computadores e tal. São equipamentos que estão em ótimo estado, mas que não se viu para o nosso FII aqui, por exemplo, computador. Nós precisamos de um computador super atualizado em face da questão do processo judicial eletrônico. Ele não serve para o processo judicial eletrônico, mas serve para outras atividades. Nós repassamos mais de 200 computadores para o UFMG, repassamos 14 carros para a Polícia Federal, 7 carros para a Justiça Estadual, para a Polícia Estadual. Doamos também um mundo de móveis também que estavam guardados, nós doamos tudo também para a Polícia Estadual, para a Polícia Militar. E o principal, que eu acho que foi uma coisa importante, é um convênio com a Receita Federal, porque a Receita Federal tem vários prédios grandes, Varginha, Montes Claros, Valadares, Juiz de Fora, igual também nós temos. Só que muitos prédios nossos estão utilizados só pela metade, o mesmo ocorre com a Receita. Então, na localidade em que nós alugamos, pagamos aluguel e ela tem imóvel próprio, nós vamos ocupar o imóvel delas, em conjunto. E vice-versa. Então, isso vai gerar uma economia grande para o erário, certo? Obrigado, presidente.